Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a empresária Renata de Paula, que após uma imersão no Caminho de Santiago, lança o livro O Caminho Começa na Volta. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se ouve falar do Caminho de Santiago. É um marco na vida das pessoas. Quantos amigos, conhecidos nós ouvimos contar experiências fantásticas? Quanta gente já teve vontade de ir, mas quanta gente também teve um certo receio. Para conversar sobre tudo isso e um pouquinho mais, nós convidamos a Renata de Paula, agora escritora, que acaba de lançar seu livro O Caminho Começa na Volta. Boa noite, Renata. Olá, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Renata, é um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Renata, qual é a sua atividade profissional? O que você faz normalmente? De primeira formação, eu sou enfermeira, empresária, trabalho hoje com o Venus Talks, que é um espaço de maturidade para falar sobre mulheres, são mulheres falando, né? Homens também, sobre menopausa, sobre maturidade, sobre essa fase tão importante da Olha, vida da gente. verdade. E o que te levou? Vou fazer uma pausa, viu, Dani? Daí você vai continuar daqui em diante. Só, Renata, você pode falar, tá? A gente vai ter meia hora de programa, então você pode falar. Se eu achar que você está falando um pouco demais, eu dou uma deixazinha, viu? Não fica assim só resposta sequinha, não. Pode falar. Vou retomar. Renata, o que te levou a fazer essa viagem? O caminho de Santiago, normalmente as pessoas fazem ele ou por uma promessa, ou por um pedido, ou por um agradecimento. Eu vinha de um período de vida muito conturbado, com um monte de gente, sempre num monte de lugares, e eu falei, não, vou me dar um presente, quero estar comigo. Então, não foi por um pedido específico, não foi por nada, eu nem sou devota de Santiago de nada, mas foi por um momento para estar comigo. E foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom. O que você sentiu que foi a maior dificuldade nisso tudo? Olha, eu vou contar um pouco, preparem-se. Eu pus um post no Instagram, no Stories, assim: quero fazer o caminho de Santiago. Alguém conhece alguém? Eu queria uma dica. Foi só isso que eu fiz. E 2 segundos depois, uma amiga me telefonou dizendo: Renata, eu tenho uma agência de viagens e tem um guia, que ele só faz o caminho com outras pessoas. Eu vou te pôr em contato com ele, mas enquanto ele está caminhando, ele não atende o telefone, a gente tem que esperar. Eu falei, ótimo, já gostei. E aí, assim, aconteceu uma semana, 2, e a gente conseguiu agendar um horário. E eu falei com o Luiz, e o Luiz falou, Renata, eu só faço isso há anos, já perdi a conta de quantas vezes eu fiz o caminho, então eu posso te seguir, mas eu tenho a data tal. Falei, tá bom. Isso era um mês de novembro, e a gente marcou para junho do ano seguinte. Ele falou, é uma data boa, é calor ainda, você vai estar no verão, mas dá para fazer com tranquilidade. E aí, a pergunta, qual caminho seguir? Para quem quer fazer o caminho e não sabe, vou falar um pouquinho, vocês vão ter que ter paciência. O que é Santiago de Compostela? Santiago de Compostela hoje é um lugar, mas o apóstolo Tiago era o apóstolo do coração de Jesus. E antes de Jesus ser morto, Jesus falou para ele:
Tiago, você vai pregar da palavra na Galícia. A Galícia hoje é uma região meio Espanha, Portugal. E quando Jesus foi morto, Tiago foi para lá. E Tiago tinha 2 discípulos que andavam com ele. E quando Tiago estava lá falando da palavra, isso é o ano 40, 50, 60 depois de Cristo, veio o pedido. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena pedem que você volte. E Tiago pega os 2 discípulos dele e volta para Israel. Quando ele entra em Israel, o rei, o imperador na época, pega Tiago, mata, esquarteja e espalha Tiago, para que Tiago não tivesse um local de adoração. Só que os 2 discípulos de Tiago levam por volta de 1 ano para reunir os pedaços de volta, colocar os restos mortais de Tiago numa urna. E eles falam: se Jesus mandou que Tiago estivesse na Galícia, a gente vai levar Tiago de volta. E eles fazem a rota levando Tiago de volta para a Galícia. Aquela história de que o barco para na praia e os barquinhos vêm, aquilo é só em filme. Quando um barco quer chegar no continente, ele acha um rio que está saindo ao continente, navega até achar uma margem confortável e para. E foi isso que fizeram com o barco que veio com os restos de Tiago. Aonde o barco atracou é uma pedra que amarraram o barco, chama Padrão. Em cima daquela pedra nasceu uma capela, que nasceu uma igreja, e hoje tem a igreja na cidade de Padrão, que é pedra. E eles transportaram a urna para que os restos mortais de Tiago estivessem com lá estrelas, com estrelas Compostela. Então, hoje o que você visita são os restos mortais do apóstolo Tiago, depositado com as estrelas. E como é que Santiago de foi esse, Compostela. e como é que foi esse percurso? Porque assim, eu sei que tem o caminho inteiro, tem gente que faz trechos, não é bem assim? Então, é isso. O caminho eu fiz a rota espiritual. Eu caminhei do porto até as margens do rio. Fiz a rota de barco, aonde o barco entrou. É a única rota de peregrinação marítima, porque todos os pontos onde o barco foi parando, eu fiz eles de barco também. Desci em Padrão e andei de Padrão até Santiago. Todos os caminhos que você, de onde você quiser sair, para ir até Santiago de Compostela, é uma rota de peregrinação. Eu fiz a rota que eles chamam roteiro da costa, roteiro espiritual, porque eu quis fazer o caminho onde os restos percorreram. Quem faz o caminho francês, do livro do Paulo Coelho, sai da França. O primeiro caminho a ser feito chama caminho primitivo, que foi onde o primeiro rei falou: vamos todos pedir a São Tiago uma bênção. É o caminho primitivo que ninguém nunca fez, foi o primeiro caminho a ser feito, levou mais de 2, 3 anos para ser percorrido. Você sai da Espanha, termina na Espanha. Então, eu acho que todos os caminhos levam ao seu Santiago de Compostela, depende de onde você quer sair, quanto tempo você tem. Mas, para você receber o certificado, a compostelana, você precisa andar 100 Os quilômetros a carimbos, pé, né? Quantos quilômetros? 100 quilômetros a pé, 150 de bicicleta, tem lá uma quilometragem a cavalo, tem uma quilometragem de cadeira de rodas. Então, para cada tipo de caminho que você queira fazer, tem de moto, tem tudo, tem a quantidade de quilômetros a ser percorridas. E quando você começa o caminho, aonde você começar, você ganha uma carteirinha. Aliás, a minha tá aqui. Por acaso eu peguei ela hoje. Bacana. Essa é a credencial do peregrino. Olha como Deus faz. Olha que E você bacana. vai caminhando, vou mostrar. E você vai recebendo carimbos que comprovam o quanto você percorreu. Essa é a minha carteirinha. Olha que legal, tá aí para quem quiser ver. E Muito bacana. todos os carimbos têm a data. E eles pedem para você pôr 2 carimbos por dia, que prova a data que você passou, aonde você passou. Então, depois, no final, eles encerram a sua carteira com um carimbo de onde você chegou, em Santiago de Compostela. E Olha, assim, então, no seu caminhar,
você fazia diariamente aproximadamente quantos quilômetros? Essa pergunta é muito boa. No primeiro dia eu andei 38, no segundo 26. O dia mais Uau! difícil eu andei 15, mas foi inteiro de subida. Então eu fiz como peregrina, eu carreguei a minha mochila. Eu dormi em albergue, em convento, em pensionato, em qualquer lugar. E ser mais uma pelo caminho com a mochila é uma sensação muito diferente. O ser peregrino é muito, muito peculiar. Você depender só de você e você entender que você só tem você. Porque, na verdade, a gente acha que a gente tem muita coisa, mas a gente não tem. Nada é nosso. Estamos aqui de passagem, realmente. E nada é nosso. E no caminho você vive isso. Você tem você e a sua mochila. E é assim, você tá cansada? Aí você para e fala, Mas não, olha, tem um... Renata, peraí, já já eu vou perguntar dessa mochila, porque eu quero saber, mas calma aí. Eu quero saber o seguinte: dentro desse caminho, qual foi seu maior perrengue? Eu não passei por perrengue, mas cada dia era uma emoção diferente. Eu acho que o dia da chuva, lá no seu segundo dia, terceiro dia, não sei, chovia de baixo para cima para baixo, dos lados. Chovia torrencialmente. E eu estava andando na beira da praia, então assim, era o mar batendo de um lado, aquela água, é só um passadiço que você tem para caminhar para não andar na areia. Tem um caminhozinho para você andar. E chovia. E chovia muito. Eu contratei um guia para eu não passar sem ter onde comer, sem ter onde dormir. Esse dia ele falou: não dá para andar mais. Vem, vamos sair da costa. Aí a gente parou num lugar. Ele falou: deve ter um café. Não, não tinha. A gente se perdeu tentando achar um abrigo. Foi a primeira vez na minha vida que eu tirei a meia, torci, pus a mesma meia e calcei o mesmo tênis. E continuei a caminhar. E eu acho que Deus lavou a minha alma. Porque foi assim, não, eu não consegui filmar, não tinha como pôr o celular para fora, de tanto que chovia. Eu brinquei que foi um dia úmido. Foi, foi uma caminhada diferente. E a gente da vida hoje, a gente não toma chuva assim, no rosto de você se molhar e sentir o vento e a chuva batendo em você. Acho que só motoqueiro passa por isso. Mas é uma experiência linda. É muito bom, é muito bom. Foi um perrengue gostoso. Renata, agora a gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já já e você de casa não sai daí, não se mexe que tem mais. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a empresária Renata de Paula, que após uma imersão no Caminho de Santiago de Compostela, lança o livro O Caminho Começa na Volta. Renata, você é uma mulher que viaja muito, né? Como é que foi viajar apenas com uma mochila? A palavra é desafiador. Foi desafiador. Essa história de quem tem cabelos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 26 anos, 27 anos, 28 anos, 29 anos, 30 anos, 31 anos, 32 anos, 33 anos, 34 anos, 35 anos, 36 anos, 37 anos, 38 anos, 39 anos, 40 anos, 41 anos, 42 anos, 43 anos, 44 anos, 45 anos, 46 anos, 47 anos, 48 anos, 49 anos, 50 anos, 51 anos, 52 anos, 53 anos, 54 anos, 55 anos, 56 anos, 57 anos, 58 anos, 59 anos, 60 anos, 61 anos, 62
3 shampoos, condicionador, living das pontas. Esquece, eu tinha um pente. Um pente. Por quê? Porque quando você resolve carregar a sua mochila, o peso conta. E quando você põe a sua mochila e fala, não, dá para eu ir. Uma coisa é você andar 4 quilômetros, 5, depois de 15, depois de 20, o peso muda. Em várias vezes. Eu parava à noite e falava, gente, isso aqui não é possível. Aí eu abria a mochila inteira do tipo, o que que eu vou jogar fora? Eu não vou mais levar. E não tinha nada que eu quisesse jogar fora. Eu fiz um vidrinho pequenininho que eu pus óleo de coco, óleo de amêndoa e um monte de gotinhas de óleo essencial. Eu pus melaleuca, eu pus frankincense, eu pus tear tree, eu pus lavanda. E era o único que eu tinha. Era o mesmo óleo que eu passava na mão, no pé, para descansar, para fazer massagem na batata. Era só ele que eu tinha. A minha pasta de dente era daquelas amostrinhas que vem no avião e que tinha que durar. E assim, tudo que eu levei era essencial e tudo aquilo eu tinha que carregar. Então, a palavra é desafiador. E a gente descobre que a gente consegue viver com pouco. A gente Você não sentiu precisa. falta de alguma coisa? Teve algum item que você acha que tinha que ter levado? Posso confessar, queridos ouvintes que estão nos assistindo, o dia que eu cheguei em Santiago, que eu fui assistir a missa do Peregrino, eu falei, não, hoje eu preciso de um salão, gente, eu sou mulher, eu preciso dar um jeito. Eu larguei a mochila no hotel e falei pro guia, Luiz, que hora eu tenho que voltar? Ele assim, tens 1h30 para descansar. Falei, que descansar o quê? Tá aí, eu tava numa cidade grande, Santiago de Compostela é grande. Falei, sou peregrina, mas eu não tô morta. Virei a esquina, procurei onde tinha um salão, entrei no salão, falei, eu preciso lavar esse cabelo, eu preciso fazer uma escova. Aí eu parei, a hora que eu parei no balcão para ver se tinha um horário, tinha uma mulher saindo. A hora que eu olhei para ela, falei, meu Deus, se ela tá saindo assim, como é que será que ela entrou? Isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu perguntei, quanto custa uma chapinha, uma prancha, como chama isso aqui? Ah, custa tantos euros. Falei, é com essa que eu quero. Saí dali, parei na farmácia, falei, eu quero uma máscara daquelas de uso único de condicionador de cabelo. Entrei no hotel que eu tava, super simples. Parei aquela menina que fica com o carrinho no corredor. Falei, eu quero 4 shampoos e daqui a pouco você passa aqui que eu vou te dar um presente. Peguei os shampoos do hotel, lavei o meu cabelo. Passei a máscara, sequei naquele secador que não seca nada nunca, que parece um ventinho de mentira só para enganar a gente. Passei chapinha, saí do quarto, peguei a chapinha, dei para ela, falei, bom uso, porque eu não vou poder carregar, eu não dou conta. Muito obrigada pelo shampoo que você me deu. Ficou ali a chapinha. A hora que o guia me olhou, ele abriu o olho, ele falou, Renata, eu falei assim, viu? Existe gente por trás do peregrino. E eu fui assistir a missa de cabelo liso. Foi maravilhoso. Oh, Deus. Agora, qual foi a sua maior experiência? O que mais te marcou nessa viagem? Eu descobri que eu sou uma boa companhia. Estar em silêncio, você com você. Por tantos dias, foram 16 dias. Em silêncio interno, o barulho dos nossos pensamentos é alucinante. É atormentador. A velocidade dos pensamentos. E o único barulho externo que eu tinha era a pegada. Plec, 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 plec. Do pé e do apoio que a gente usa na mão. Que vai cadenciando o caminhar. É meditativo. É reflexivo. Eu acho que a gente encontra o nosso local de Deus interno e a gente bate papo com ele. Eu acho que eu pude agradecer muito quem veio antes. Eu pude validar quem veio primeiro. Tanto no caminhar, teve um dia que eu passei por um rio que tinha uma ponte medieval. Ponte da Nossa, época dos romanos. E eu falo, gente, sai para andar. A gente não agradece que eu saio de São Paulo e vou para a praia e volto da praia. Existe um caminho pronto. Imagina quanto tempo levava para subir a serra quando não tinha estrada. E a gente tem hoje benefícios gigantescos de uma vida moderna e a gente não agradece quem veio primeiro. Quem veio primeiro fez muito
com o que tinha para que a gente vivesse o conforto que a gente tem hoje. Então, foi primeiro as reflexões de agradecimento por tudo isso. Segundo aprendizado, se você não parar, seu corpo não dá conta. A pausa é importante. O descanso é importante. O descanso é fundamental. Se não fosse difícil, não era um mandamento. Deus mandou descansar, é bíblico. Guardarás o tempo do descanso. A gente não para. E aí vai chegar uma hora que o teu corpo te para. Então a pausa é fundamental. Vários, vários. Tanto que nasceu um livro. Verdade. Agora, você se preparou fisicamente para essa viagem? Muito, muito. O que Nesse você fez? Zoom, nesse Zoom que eu tive com o meu guia, e depois eu descobri que era o meu guia ninja, que ele é maravilhoso, eu perguntei para ele, falei, quando que eu tô pronto? Assim, para falar, eu vou. Ele falou assim, você vai começar a caminhar. Eu falei, não, mas eu corro. Para quem já fez, tipo, meia maratona, ele falou, o músculo da corrida não é o mesmo da caminhada. Você vai caminhar. Então, você vai começar a andar 5 quilômetros, 6, 8, 10, 12, 15, 18. Hora que você bater 20, 3 dias seguidos, você para. Aí você volta. Aí você vai andar 10 com peso. Porque uma coisa é você sozinho, outra coisa é seu corpo carregando peso. E a sua mochila, você não leva no ombro, você leva no quadril. A sua mochila tem que ter aquela cinta que segura na cintura, porque é o seu quadril que carrega o seu peso. Então aí você põe a sua mochila com 2 quilos, depois com 3, depois com 4, até o que você vai levar. Você só pode levar 10% do seu peso. Como eu perdi peso para caminhar, porque eu queria preservar os joelhos, eu saí para a caminhada com 56. Então, eu podia levar 6 quilos. Então, eu voltei para 15 quilômetros e comecei a andar com peso. E aí, um dia, e eu treinava no Parque do Ibirapuera, que era do lado da minha casa. Um dia eu tô caminhando já com 5 quilos na mochila e eu tomei um susto comigo. Eu falei, meu Deus, eu tô andando no parque do lado do lago, é plano. Eu não posso, não tem subida e não tem descida. Aí eu descobri que eu tenho uma casa em Terras de São José. Para quem conhece o condomínio, ou você tá subindo ou você tá descendo. Tem nada plano. Eu falei, eu vou andar em Itu. Foi muito difícil me preparar para andar em Itu, porque a subida e a descida muda completamente. Mas aí o corpo já estava meio que aquecido. E aí, os últimos dias eu treinei em Itu. Mas a vontade que eu tinha de correr para vencer os quilômetros era gigantesca. Então eu tinha que sair de casa muito cedo, porque quando você está lá você só vai andar. Mas aqui não, aqui a vida acontece. Então eu saía de casa às 6, 7, 8, 9, 10 horas da manhã, eu já tinha andado 4. Porque a vida que acontece. Então eu estava aqui preocupada com a reunião que eu tenho que estar, com a vida, com a reunião, com o trabalho, com o relatório, com a folha, com isso, com aquilo, porque a vida continua acontecendo. Então você se preparar para o caminho durante a sua rotina atormentada da tua vida é muito difícil. Mas quando você tem uma Agora, meta e o seu objetivo foi bem colocado, você chega lá. Renata, me diz uma coisa, você pode afirmar que nesse caminho, apesar de todo o teu preparo, apesar de ter o guia e tal, você acha que a tua mente, ela prioriza o que você vai fazer, ela passa pela capacidade normal do seu corpo em algum momento? Não, quem te leva é tua mente, não é teu corpo. Não são as suas pernas que te carregam. É a tua mente, é o teu coração. É o teu coração que te leva. E o estar peregrino, depois de um tempo, é uma outra dimensão. Não teve uma pessoa que cruzou meu caminho, entre velho, criança, quem quer que seja, tanto em Portugal quanto na Espanha, que não olhou para mim e falou bom caminho. Bom caminho, bom caminho. Todo mundo
na rua, no café, aonde você para, que você está passando, a pessoa que cruza com você, ela te fala bom caminho. E eu acho que é como correr maratona. O entorno te leva, o grupo te leva, a emoção te leva. E o último dia, quando você dorme, um dia antes de chegar em Santiago, e Santiago é uma cidade, todos os caminhos em volta são peregrinos que estão chegando, não importa de onde você veio, ali vão juntando outros caminhos chegando. É muito lindo, é muito lindo. Mas é o teu Renata, coração que te leva. a gente vai fazer outro intervalinho, mas a gente volta já. Você não mexe nesse canal, é rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a empresária e escritora Renata de Paula. Renata, a pergunta que não quer calar é: fazer este caminho mudou a sua vida? Mudou. E você me apresenta como escritora. E eu vou contar. Eu sou uma escritora que não escrevo. Como que nasceu o meu livro? Quando eu me vi o primeiro dia para sair no dia seguinte para a caminhada, eu e a mochila, eu falei, eu preciso falar. Só que eu estava sozinha. E eu tenho um número, um outro celular. Quando eu morei fora, eu tenho um número americano. Eu gravei um áudio para mim. Quando eu olhei, meu áudio tinha mais de 15 minutos. Que foi uma conversa minha com a minha mochila, que estávamos as duas saindo para a caminhada. E eu fui gravando áudios para mim durante o percurso. Então, alguma reflexão que eu queria fazer, ou alguma crise de choro, que foram várias, ou algum momento muito específico, eu pegava o celular e eu falava, Renata, você dá conta, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E quando eu cheguei no final, em Finisterra, com aquele totemzinho que marca o caminho no 000, eu gravei um outro áudio. Quando eu olhei, eu tinha quase 60 áudios. O meu livro estava escrito. Então, o meu livro foi gravado na minha voz, em primeira pessoa, durante o caminhar. E aí eu busquei alguém, eu busquei a ajuda do Marcelo, que é um escritor, que foi meu ghost, que eu conto para todo mundo, que fez tudo isso virar um texto. E fomos escrevendo o texto em cima daquilo que foram as vivências. Então, esse assunto a gente junta num capítulo assim, esse assunto a gente junta no outro. E o livro nasceu assim, ele foi nascendo ao longo do caminho. Muito bacana. Renata, onde é que as pessoas encontram o seu livro? Quem está nos assistindo em casa e que gostaria de adquiri-lo? O livro, eu acho que tem o link na Amazon, tá aqui para você ver. Dá para ver? Olha, que bacana! O caminho começa na volta. Por que que o caminho começa na volta? Porque você volta outra. Você volta outra pessoa. Teu marido é o mesmo, teus filhos são o mesmo, teu emprego é o Como mesmo, teu chefe é o mesmo, tudo é o mesmo, mas você volta outra. Você volta outra pessoa. Eu falo que você dá proporções diferentes para os problemas antigos. Isso aí, Quando Renata. você entende o valor da sua caminhada, e a nossa vida aqui é uma caminhada, você entende e você vai viver que o seu caminho começa na volta. Tem no Muito Amazon. bom. Mas não conta mais, não. Então, quem quiser adquirir o Tem livro que ler, tem que na ler. Amazon. Renata de Paula, olha, adorei conversar com você. Foi um prazer saber. Fiquei até animada. O Fiquei até caminho está animada. lá. Santiago de Compostela está lá. E pode estar em Muito qualquer lugar. Faça o seu caminho.
Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi todo meu. E Obrigada. você que está nos assistindo, já sabe, no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Até lá. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.